Em cibersegurança, a gente sabe que a diferença entre um pequeno incidente e uma crise de dados pode ser questão de segundos. Hoje, a gente vai ver exatamente como é possível automatizar a defesa para isolar uma ameaça de forma quase que instantânea. E o segredo para isso está na integração inteligente entre a detecção e resposta de rede, o famoso NDR, e os firewalls. Para começar, eu queria deixar uma pergunta bem direta no ar. Se uma ameaça ativa fosse detectada agora, neste exato momento, qual seria o tempo de resposta da equipe de TI? Estamos falando de minutos, horas? Esse número é absolutamente crucial, porque no mundo da cibersegurança, cada segundo de atraso vira um risco direto para o negócio. E isso nos leva direto para o nosso primeiro ponto, o verdadeiro custo do tempo. Sabe, quando um incidente acontece, a demora para responder não é só uma falha técnica, não. É um passivo financeiro e operacional que cresce a cada momento que passa. O conceito-chave aqui é o que a gente chama de tempo de permanência, ou dwell time em inglês. Pensa nisso como a janela de oportunidade que um invasor tem dentro da rede, desde o momento em que ele entra até a hora em que ele é contido. Para qualquer CISO, para qualquer gestor de TI, reduzir essa janela é uma das métricas mais importantes de eficácia da segurança. E o ponto crucial é este. O dwell time não é uma métrica linear. O risco não só cresce, ele se multiplica de forma exponencial. Cada segundo a mais significa mais acesso a dados, mais sistemas comprometidos e a chance de transformar um simples alerta em uma violação de dados de larga escala. É um efeito bola de neve. Tá, mas aí surge a pergunta. Por que o dual time continua sendo um desafio tão grande, mesmo com tanto investimento em segurança? Bom, a resposta está nas lacunas, nos pontos cegos que existem nas arquiteturas de defesa mais tradicionais. E aqui estão os pontos cegos que os invasores simplesmente adoram explorar. A gente está falando de dispositivos IoT e de automação industrial, sabe? Aqueles onde não dá para instalar agentes de segurança. Estamos falando também de ativos não autorizados conectados na rede e, claro, o grande desafio do tráfego criptografado, onde um monte de ameaças adora se esconder. Sem ter visibilidade sobre esses pontos, a defesa acaba sendo inevitavelmente reativa. Então a tática padrão dos adversários é justamente essa. Eles não vão tentar arrombar o portão da frente. Eles vão explorar o tráfego interno, o movimento lateral, os dispositivos não gerenciados, ou seja, exatamente as áreas onde firewalls de perímetro e as soluções de endpoint têm uma visibilidade bem limitada, ou às vezes até nula. Certo? Então a gente já entendeu o problema, já entendeu as lacunas, agora vamos para a solução. Vamos ver como uma resposta sincronizada e principalmente automatizada funciona na prática para fechar esses pontos cegos e agir em questão de segundos. E olha, a própria Sophos resume essa estratégia de um jeito perfeito. O poder não está em uma única ferramenta isolada, mas sim na automação e na comunicação entre as diferentes camadas de segurança. É isso que cria uma resposta que é unificada e, o mais importante, instantânea. Tudo começa com a visibilidade. O sensor NDR da Sophos, ele funciona como se fosse um guarda de trânsito dentro da rede, sabe? Analisando todos os fluxos de comunicação. E o melhor, ele não precisa de um agente instalado. Ele vê tudo, inclusive a comunicação daquele dispositivo IoT ou daquele servidor legado que muitas vezes ninguém monitora. Ok, uma vez que uma atividade anômala é detectada, ela não é tratada como um caso isolado. Essa informação é enviada direto para uma plataforma central de análise. Lá, ela é enriquecida e correlacionada com dados de endpoints, de firewalls, de várias outras fontes. E isso é o que transforma uma simples suspeita em uma ameaça confirmada com um grau de confiança altíssimo, eliminando todo aquele ruído de falso positivo. E com a ameaça validada, a inteligência da plataforma entra em ação. Uma ordem direta, automatizada, que a gente chama de Active Threat Response, é enviada para o componente que controla a rede, o Sophos Firewall. E aqui está a grande jogada, o resultado final, executado em segundos e sem precisar de nenhuma intervenção humana. O firewall, agindo com base na inteligência que veio do NDR, isola o dispositivo comprometido na hora. Qualquer tentativa de movimento lateral ou de comunicação externa é cortada pela raiz. A ameaça é contida antes mesmo que ela tenha a chance de se espalhar. Esse diagrama aqui resume perfeitamente o fluxo todo que a gente acabou de descrever. Olha só, no ponto 1, o sensor NDR, lá na rede local, detecta a anomalia. Essa informação sobe para a nuvem da Sophos, para ser analisada, como a gente vê no ponto 2. Com a ameaça confirmada, a ordem de resposta desce direto para o firewall no ponto 3, que por sua vez isola o host infectado.
É um ecossistema de segurança que se defende sozinho, em tempo real. Bom, a gente já viu como isso funciona. Agora, vamos para o mais importante, o resultado. Como é que essa mudança de paradigma de uma resposta manual para uma automatizada se traduz em ganhos operacionais e de negócio de verdade? Olha, o contraste aqui é gritante. De um lado, uma resposta manual que pode levar horas, às vezes até dias de investigação e ação. Do outro, a automação, que reduz esse tempo para meros segundos. O impacto operacional é mínimo. A ameaça é contida ali na hora. E o risco de um ataque se espalhar pela rede, simplesmente neutralizar. Agora, vamos pensar no impacto disso em termos de risco. A gente está falando de uma redução de mais de 99% na janela de exposição a uma ameaça ativa. É a diferença fundamental entre gerenciar um pequeno incidente que foi contido e ter que reportar uma violação de dados em larga escala. No fim das contas, o ponto crucial é este. A automação libera a equipe de segurança daquele ciclo constante de apagar incêndios. Ela permite que o time passe por uma postura muito mais estratégica, onde as ameaças são neutralizadas de forma automática, antes mesmo de virarem um problema que precise de atenção humana e desvie o foco de projetos que são realmente importantes. Agora, é claro, implementar uma arquitetura de segurança tão poderosa não é só sobre comprar a tecnologia, né? É sobre ter a expertise certa para integrar tudo e otimizar da maneira correta. E é aí que teu parceiro certo faz toda a diferença. É exatamente aqui que a SN Informática entra. Como um parceiro Gold da Sophos, a nossa equipe tem toda a expertise certificada para desenhar e implementar essa solução de segurança sincronizada, garantindo que a tecnologia entregue o máximo de eficiência e proteção para o ambiente específico de cada negócio. O caminho para transformar a defesa de uma organização é claro. Automatizar a resposta a ameaças não é mais uma opção, se tornou uma necessidade estratégica para reduzir o risco de uma forma realmente eficaz. O próximo passo é simples: agendar uma demonstração e ver essa tecnologia funcionando na prática. Para agendar uma análise sem compromisso e entender como essa solução pode se aplicar à sua organização, é só acessar agora snssp.com/contato. E para continuar acompanhando outras análises sobre cibersegurança e como otimizar a defesa, se conecte com a SN Informática nas redes sociais. Lembre-se, o objetivo é sair de horas de reação para segundos de contenção. Agradeço muito a atenção e até a próxima.